O caminho de Jericó. Com certeza, você já ouviu muitas vezes a parábola do bom samaritano, que traz grandes lições para as nossas vidas. Mas eu te convido a refletir sobre os detalhes desta mensagem e aprofundar na palavra de Deus. Vamos ver Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 35, que diz: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Por que Jesus teria usado o exemplo do caminho de Jericó? Por que ele não usou, por exemplo, o caminho para Belém, onde havia nascido, o caminho para Nazaré, onde havia sido criado? Na verdade, o caminho de Jericó era conhecido por ser um caminho muito perigoso. Essa história era conhecida de todos, porque sempre se ouvia que alguém foi assaltado, foi pego de surpresa no caminho de Jericó, porque era um caminho muito arriscado. E é por isso que eu quero convidar você a refletir sobre este caminho. O principal motivo porque esse caminho era arriscado era devido ao relevo. A diferença de Jerusalém para Jericó era de mais de 1 quilômetro de altura. Jerusalém a quase 800 metros acima do nível do mar e Jericó a quase 300 metros abaixo do nível do mar, no lugar mais profundo da terra, próximo ao Mar Morto. E aquele caminho tinha muitos buracos, precipícios, cavernas, onde se escondiam assaltantes, bandidos que pegavam os viajantes. Então eu convido você a fazer uma analogia, comparando esse caminho com as nossas vidas, com a nossa caminhada cristã. Primeiramente, Jerusalém representa o céu. Esse caminho, o topo dele, a parte mais alta, o alvo é Jerusalém, o céu. Nós temos a promessa de um dia herdarmos a vida eterna. E Jerusalém era o lugar da presença de Deus. Por isso, representa para nós o nosso caminho para o céu. Mas Jericó, como Jesus disse no versículo 30, que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. E Jericó representa o mundo, representa as coisas mundanas, o pecado ao nosso redor. E quantas vezes nós vemos pessoas descendo de Jerusalém e indo para Jericó, seguindo o caminho na direção do mundo. Jericó foi a cidade que se opôs ao projeto de Deus de entregar a sua terra prometida para o seu povo. Foi a cidade amaldiçoada por Josué. Por isso representa para nós o mundo em pecado. Mas e o caminho? O caminho nós sabemos que é Jesus. Jesus é o caminho que nos tira do mundo e nos leva para a presença de Deus. É o caminho para sairmos de Jericó e irmos para Jerusalém. Só depende de você qual direção você tem tomado. Você está indo para Jerusalém ou descendo para Jericó? Mas o viajante é o cristão em sua caminhada. Nós somos passageiros. Estamos aqui neste mundo de passagem, fazendo apenas uma viagem, mas nós temos um destino, que é ir para Jerusalém, para a presença de Deus. Nós somos o viajante, que muitas vezes somos assaltados, somos pegos de surpresas nesse mundo. Aqui diz o texto no versículo 30, que aquele viajante foi encontrado ferido,
roubado e semi-morto. Quantas pessoas estão vivendo neste mundo, mas estão semi-mortas, porque foram atacadas, foram pegas de surpresa. Quem são os assaltantes? Os assaltantes também são um mundo que persegue e fere o cristão. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E isso tem acontecido com tantas pessoas que têm sido derrubadas nessa caminhada na sua vida cristã. Quantas vezes somos também assaltados por perigos neste mundo? A primeira pessoa que passou perto daquele homem caído foi o sacerdote. E o sacerdote representa os religiosos que cumprem apenas rituais. O sacerdote tinha hora para sair, para chegar na sua escala. Ele estava com pressa. Ele não podia parar para socorrer aquele homem. E quantas vezes nós somos religiosos apenas, cumprimos rituais e não estendemos a mão para aquele que está caído. O levita passou logo em seguida ao sacerdote, mas ele apenas olhou e não estendeu a mão para ele. O levita representa os simpatizantes da fé, pessoas que gostam de louvar, de cantar, de ir à igreja, mas ainda não tomaram uma decisão, uma posição na sua vida cristã. Se você apenas gosta da palavra de Deus, de ouvir orações e canções, tome uma decisão e siga verdadeiramente este caminho que é Jesus Cristo. E o samaritano, quem ele representa? O samaritano, para mim, representa a Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. Ele veio justamente para nos levantar e cumprir o seu propósito de salvação sobre as nossas vidas. É Ele que acolhe o pecador, a pessoa que está caída, somente através de Jesus. Mas nós também podemos ser samaritanos, porque nós somos o corpo de Cristo. E quando Jesus está em nós, nós estendemos a mão para alguém que está caído, nós estamos representando a Jesus, sendo também o bom samaritano, aquela pessoa que ninguém espera. Diante do preconceito que os samaritanos viviam naquela época, Jesus ele veio para nos salvar. Mas o samaritano, quando viu aquele homem caído, aplicou ali os primeiros socorros. Ele tinha vinho e azeite. O vinho ele usava para se refrescar, para se alimentar na viagem. E ele aplicou nos ferimentos daquele homem para desinfetar as suas feridas. Depois ele passou o azeite, porque ele carregava o azeite também para se refrescar, para se proteger do calor do sol e dos mosquitos no deserto. Mas ele aplicou aquele azeite nas feridas daquele homem para cicatrizar os seus machucados. Mas o vinho também simboliza a comunhão com Deus através do sangue de Jesus, que perdoa os nossos pecados. E o azeite simboliza a unção do Espírito Santo. E nós precisamos disso. Precisamos da comunhão e precisamos da unção para resgatarmos vidas que estão sendo derrubadas neste mundo. Por isso ele tinha o vinho e o azeite. E então levou aquele homem para uma hospedaria. O que é essa hospedaria? A hospedaria é a igreja. É o lugar onde devemos abrigar as pessoas que vêm do mundo, as pessoas que estão machucadas, feridas, que foram derrubadas, assaltadas. É o lugar de acolher essas pessoas. Nós precisamos fazer da igreja uma hospedaria para quem caiu pelo caminho e acolher essas pessoas com amor e cuidar dela para que elas sejam curadas na presença do Senhor. A igreja é o hospital de Deus, um lugar de restauração. E então, aquele homem, quando chegou na hospedaria, ele pagou o preço. Jesus disse que ele pagou o preço pela hospedagem daquele homem com 2 moedas, dizendo uma garantia: quando eu voltar, eu pagarei o resto. Isso significa que Jesus pagou o preço por nós, com seu sangue na cruz do Calvário. Mas ele também prometeu que um dia voltará. E nesse dia, ele nos dará a recompensa, que é o galardão.
Creia nisso, que Jesus pagou o preço por você e Ele voltará e um dia te recompensará. Eu termino dizendo para você, se você caiu pelo caminho, se você foi derrubado, se as pessoas passaram perto de você e não te levantaram, saiba que Jesus te estende a mão. Saiba que Ele traz para você o vinho e o azeite, o perdão da comunhão no sangue de Jesus e a unção do Espírito Santo para te restaurar. Saiba que Ele te recebe na hospedaria, a casa de Deus, e que Ele pagou o preço por você. Mas se você também tem visto pessoas caídas e tem levantado elas, tem ajudado, tem cuidado, faça isso porque você está sendo usado por Deus. E também tome cuidado. Não seja um assaltante, não seja alguém que derruba as outras pessoas, porque isso não agrada a Deus. Também não seja um religioso, não seja apenas um simpatizante, como o sacerdote e o levita. Eu quero te perguntar, que direção você está tomando? Você está subindo para Jerusalém ou descendo para Jericó? Cuidado, porque o caminho de Jericó é muito perigoso. O caminho deste mundo, na direção deste mundo, é muito perigoso. E só coisas ruins que acontecem. Suba para Jerusalém, volte para a presença de Deus e Ele vai te restaurar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.